Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos mais uma vez, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDICT, para apresentar o Clique Jornal aqui da Rádio CT. A presença hoje no programa é do Donizete Aparecido de Souza, que é o Zetão, ele é diretor do Sindiserve, que é o Sindicato dos Servidores Municipais aqui da cidade de São José dos Campos. E ele vai debater a quantas anda a relação entre o sindicato e a administração. E por falar nisso, Shirley, a administração que acaba de mudar o articulador, o administrador, o secretário Osman deixou a prefeitura. Não é mais o secretário que fala com o sindicato. Vamos saber aí qual a colocação do sindicato em relação a esse troca-troca na prefeitura, viu? Então, é verdade, hein, Paulinho? Só que eu nem estava sabendo disso, hein? Tô sabendo agora. 39 já. Nossa. 39 que o prefeito muda lá e o Osman, que era o secretário. Você estava sabendo, Zetão? Fiquei sabendo pela imprensa escrita. Que coisa, né? O prefeito, ele tinha um contato assim, dizendo que o servidor não era problema para ele se eleito fosse. Isso há 3 anos atrás, era a solução. Como é que está essa relação? Na verdade, o servidor público municipal não é problema para o prefeito. O prefeito que é problema para o servidor público municipal, não é? Nesse período que ele está aí, coisa de 3 anos, trocou então, acho que a 3ª vez o secretário de administração. Era o Paulo Rogério, depois foi a Sueli, e agora o Osman e agora o... Como é que chama? Agora tem Amorim, não é? O Amorim, que é o Alexandre Amorim. Alexandre Amorim é da onde? Então, o problema do Alexandre Amorim que é Deus, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém viu, ninguém conhece, não sabe quem é o Alexandre Amorim. Você conhece? Eu gostaria de saber, porque quando ele estava como chefe de gabinete, um dia eu liguei, precisando falar urgente com o chefe de gabinete. Aí a secretária foi tentar localizá-lo. Aí daqui a pouco retornou, nós vamos transferir. Aí transferiu para o secretário de administração lá embaixo. Ou seja, não falei com ele enquanto chefe de gabinete. Agora, o grande problema disso tudo aí é a falta de respeito mesmo, né, com o sindicato, com os trabalhadores. Porque na hora que um secretário de administração está esquentando a cadeira de secretário, que começa a aprender com o sindicato, na verdade, como lidar com os trabalhadores, o prefeito vem em troca. E isso está me cheirando proposital, entendeu? Porque muitas coisas travam, a hora que você reclama e começa a andar, ele troca de secretário. Então, muito ruim a postura de um administrador que veio com um compromisso de tratar bem os trabalhadores da prefeitura. Como você disse, o servidor não era problema, era solução. Que ele não ia mexer com o trabalhador no seu local de trabalho, e ele fez tudo isso. Tudo que ele falou que não ia fazer, ele fez. Agora, existe uma relação um tanto quanto difícil, porque a questão de 90 dias atrás, o sindicato fez também uma pesquisa de quem seria o melhor ou o pior administrador, e o atual prefeito ele foi apontado nessa pesquisa como um dos últimos, né? Na verdade, a gente fez essa pesquisa próximo da campanha salarial, não é? E a campanha salarial não evoluiu em nada, absolutamente nada dessa vez. Foi zero de negociação em todo sentido.
Então, nós aproveitamos e divulgamos essa pesquisa, né? Eu sei que não agradou o governo, mas nós avisamos durante a campanha que nós estávamos fazendo essa pesquisa, uma pesquisa séria, né? Que nós, então, Qual que era a pergunta feita na pesquisa? Uma delas eu me lembro que quais dos prefeitos eram o melhor nos anseios dos trabalhadores. Era isso, né? A pergunta era o seguinte, desses prefeitos, e aí era na época o Emanuel, os últimos Cury, 4 prefeitos. Então, Cury, Ângela Guadagnin, Emanuel, Eduardo Cury e Carlinhos Almeida, né? Desse prefeito, qual o que atendeu melhor os anseios do trabalhador municipal? E realmente o prefeito atual ficou em 4º lugar, ou seja, em último, não é? Isso na opinião do servidor. Do servidor público. Então, mas assim, não acontece, por exemplo, que hoje a gente vê o que está acontecendo com a Dilma, por exemplo, que ela é detonada aí pela imprensa, pela população, ela está com uma popularidade muito abalada. Não tem uma coisa assim da questão do momento, assim, que a pessoa, ela naquele momento, ela quer chegar a crítica dela ao prefeito, aí ela pega e chuta uma delas, assim, não, é o atual prefeito que é ruim, ou seja, se fosse um outro prefeito qualquer, ele também seria o pior. O pior do momento. Olha, eu acho que é uma coisa mais de expectativa, né? O servidor, porque muita gente que hoje critica o governo Dilma, na sua maioria nem votou nela. Agora, diferentemente do servidor, 90% do servidor público votou no prefeito atual, no prefeito Carlinhos, né? Então, aquela expectativa de mudança, ele foi chocado no primeiro momento, quando o prefeito Carlinhos manteve no governo pessoas que eram do outro governo, né? Partidos políticos, pessoas que eram indicadas pelo outro governo, permaneceram na prefeitura. Então, aquilo já foi a primeira frustração, né? De você manter aquele que cometia assédio moral, que perseguia, ou seja... Então, isso... É aquele negócio de você esperar mais de um governo, que ele tem um perfil mais de defender o trabalhador, aí você cria uma expectativa muito maior, e, portanto, por consequência disso, a cobrança também acaba sendo maior. Maior, porque é o seguinte, mais de 16 anos que o PT tinha governado São José dos Campos, e a prefeita que saiu do PT, a doutora Ângela, ela saiu com uma aprovação aí da população em si, e aí está incluído o servidor, mais de 80% de aprovação. Tanto é que ela foi eleita deputada federal com uma expressiva votação. Então, e teve greve na época dela, greve de 17 dias, onde aconteceu alguns avanços, né, a partir da greve. Então, a expectativa é que fosse voltar um governo PT que melhorasse a vida do servidor, né? Não só na questão salarial, mas condições de trabalho. E aí isso foi frustrado. Agora, em 2012, o Sindserv, que é o Sindicato dos Servidores, vocês promoveram um debate lá entre os candidatos a prefeito aqui de São José dos Campos. Nós fizemos parte até do sindicato, fizemos parceria com eles. Nessa época estava lá? Em 2012? 2012. Eu estava aqui já, né? Já estava aqui. Já estava aqui. Fez parte no debate. No debate foram unidos vários sindicatos, né? Até para formular as perguntas e tudo. Também. Agora, aquele debate serviu para definir o voto do servidor para o atual prefeito? Olha, se serviu para definir, eu não sei, mas que os trabalhadores saíram dali mais fortalecidos em votar no atual prefeito, saíram. Lotou também lá, né, Zetão? Lotou. Aliás, esse debate foi o seguinte, ele foi realizado pelo SINDCT, pelo Sindicato dos Servidores, pelo Sindicato da Construção Civil, pelo Sindicato das Cozinhas, pelo Sindicato dos Condutores. Então, foi um debate, vamos dizer assim, patrocinado pelos sindicatos. E foi o melhor debate que teve na cidade. Todo mundo fala. E lotou, melhor que os debates dos empresários, que é meio que... Né, nas Chácaras Reunidas, lá na associação. Nosso foi um debate, lotou a Univap, né, o estúdio ali da Univap, e é isso.
as perguntas foram feitas para todos, prefeitos, né, candidatos na época. E o atual prefeito saiu melhor no vamos debate. Dizer, saiu vitorioso, Aliás, né, do debate. Quem sai bem num debate leva os votos também do espectador, né? Não, mas foi incrível, né? Sem querer partidarizar e nem defender um ou outro, o Blanco, nesse dia, eu não tinha ido em nenhum debate presencial, né? Eu tinha visto alguns trechos assim na internet. Mas o Blanco, o pessoal fazia pergunta para ele não sabia, não fazia nem ideia do que estava sendo falado. Então, eu acho que até o caso do PSDB, eles escolheram tão mal o candidato, colocaram um menino lá que não é tão menino assim, mas que não estava preparado mesmo. Era o xodó da mamãe, no caso, né? Que ele está nos ouvindo também. Então, eu acho que o PSDB poderia ter colocado outra pessoa que eles teriam muito mais chance. Bom, mas deu no que deu. Definiu a candidatura, praticamente. Definiu a eleição, aquele debate do Bom, no mínimo ele arrumou aí... 3 mil votos. Não, muito mais. Ele colocou na rua, praticamente, todo o servidor público fazendo campanha para ele, seus familiares. Porque se o trabalhador saiu satisfeito do debate, e ele sabe que está na reta final, ele vai fazer campanha para o candidato dele. E foi o que aconteceu. Os trabalhadores foram à rua pedir voto para o prefeito atual. E parece que isso não importa, o prefeito esqueceu de tudo isso. A coisa mais grave é que o prefeito não recebe o sindicato dos servidores. Né? E agora, com a mudança do secretário, mais uma vez, era o Osman, que entrou no lugar de quem? Do Luiz Lima? Não, da Sueli. Da Sueli. O Osman entrou no lugar da Sueli. A Sueli entrou no lugar do Paulo Rogério. Do Paulo Rogério. E agora o Alexandre Amorim, que entra no lugar do Osman. Pois não dá. A gente fica até meio sem jeito, né? Como é que eu vou tratar as coisas com o secretário atual? A gente nem o conhece. Eu espero, né, que ele venha com... Porque o que acontece é o seguinte, o secretário de administração, ele entra, ele vai se preocupar mais com a coisa relacionada a licitações, né, as compras da prefeitura, e a coisa mais importante, que é lidar com o trabalhador, aí fica em segundo plano. Né? Agora, mas se tiver um ponto muito importante, o ano passado, em 2014, por exemplo... A principal reivindicação dos trabalhadores da prefeitura seria o aumento real de salário, que na época de 2014 é 15,96%, e é um índice que foi, inclusive, aprovado em assembleia no começo do ano passado. Esse aumento real, que era 15,96%, foi concedido? Não foi? Depois disparou o gatilho? Como ficou a situação? Não, aumento real absolutamente nada foi concedido. Não é? O que a gente pede, Paulinho, são duas coisas importantes ali na pauta de negociação. Primeiro, que mude o índice, né? O índice IPC-FIP, para nós, é o pior índice que existe. Ele não repõe. Ele baseia por baixo? Ele é muito ruim. A gente sabe que São José dos Campos é uma das cidades mais caras para se viver, não é? E a prefeitura não recebe nada pelo IPC-FIP, nem paga nada sobre ele, mas paga o salário dos servidores. Então, o nosso pedido é que seja o INPC, né? O IBGE, que é um mais razoável. Aí, nisso que nós temos essa perda. Porque se a gente for colocar na ponta do lápis pelo IPC e FIP, nós não temos perda. Está me entendendo? Não tem, porque o IPC e FIP ele calcula os gatilhos também como forma de reposição de inflação. E aí zera, aí você não tem perda. Acaba incorporando, fica tudo certo. E vocês estão pedindo por qual instituto? IPC e IBGE, né? INPC, né? E INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o varejão da inflação. Exatamente. E aí é o seguinte, aí a prefeitura concede para nós o Vale Alimentação e o Vale Refeição, mas ela não atualiza o valor. A tabela é antiga, da época da doutora Ângela ainda. A vida inteira você pede para revisar, eles não. A única coisa que eles fazem,
de repente eles aumentam o número de servidores que são contemplados a ser isento totalmente. Mas é um número que atinge, sabe quem? Os estagiários da prefeitura e muitos poucos servidores, porque a maioria, mais de 70% dos servidores, pagam 70% do valor do Vale Alimentação. Isso significa, por dia, um repasse da prefeitura de R$5, R$4. Quem é que se alimenta com isso em São José dos Campos? No bom prato. Ninguém. Bom, Nossa, pouco demais, né? É verdade. Pouco demais. É um pouco demais. Bom, aguentar uma situação dessa é um pouquinho demais, né? Olha, tá uma briga equilibrada. A briga, ninguém está ganhando com isso. Mas vamos falar da jornada especial que a prefeitura, dado aos problemas que você falou aí da inflação, do ticket de alimentação. Então, a gente quer entrar no assunto da diminuição da jornada de trabalho, que a prefeitura queria fazer 6 horas para tantos funcionários, o sindicato queria universalizar. Então, a gente fala disso já. Um breve intervalo e a gente volta já com o Donizete Aparecido de Souza. É o Zetão, ele é diretor do Sindiserve, o Sindicato dos Servidores Municipais aqui de São José dos Campos, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, hoje falando sobre a situação funcional e financeira do município de São José dos Campos, mas em especial ao que toca a questão do maior patrimônio de uma prefeitura, que são os funcionários. E a nossa função, a função da Rádio CT, é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa do rádio web, e o SINDICT propõe esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo essa programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo sempre a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Esse é o Clique Jornal aqui da Rádio CT. O Donizete Aparecido de Souza, o Zetão,
está falando exatamente dessa situação e vamos também saber sobre as eleições do sindicato que está se aproximando. Zetão, a universalização do horário de trabalho na prefeitura com aquela jornada, aconteceu ou a prefeitura desistiu da universalização e da jornada? Bem, eu acredito que a prefeitura, algumas pessoas do governo se precipitaram, né? Fizeram um estudo muito rápido, corrido, e já anunciaram para a imprensa a redução da jornada, na verdade, para reduzir despesas, e esqueceram de consultar a legislação, né? Se o trabalhador, o contrato de trabalho dele é para 8 horas e é lei, como é que uma simples canetada ali, um simples comunicado para a imprensa, você reduz a jornada de trabalho para 6 horas e pagando 8, não é? É evidente que o trabalhador gostou, não é? Não sem redução de salário, eu vou trabalhar menos. Inclusive produz até mais, muito bem. Mas você não pode, vamos dizer assim, generalizar, né? Você tem que estudar uma redução de jornada que vai trazer redução de despesa, mas para todo mundo. Se você faz para um setor e não faz para o outro, você causa um descontrole funcional, né? Uma discórdia. Então, aonde eles implantaram, anunciaram que foi no Paço Municipal, eles voltaram atrás. Já na SSM, que é a Secretaria de Serviços Municipais, eles permaneceram aí por 1 mês e meio, 2 meses. E qual o prejuízo desse 1 mês e meio? Prejuízo ou facilidade? Porque houve uma mudança na Secretaria de Serviços Municipais. Não, eu acredito que não houve prejuízo para a população. Houve sim um aumento de produtividade, houve sim redução de despesa. Quer dizer, foi bem aceita. A medida ela foi bem aceita pelo sindicato, pelos trabalhadores e acho que pela população. Agora, só que esqueceram de regulamentar, de mexer na lei para que isso acontecesse. Porque se o sindicato entrasse na justiça, ia trazer um belo de um problema ao prefeito. Porque o sindicato, quando entra na justiça com um problema desse, e aí o trabalhador que se sentiu prejudicado, ele tem que ser ressarcido. E aí quem que vai pagar? Teve alguém que trabalhou a mais nesse 1 mês e meio? Não, quem não trabalhou 6 horas trabalhou a mais. Só que... E no Olerite? Que eles vão... Não, o Olerite do que trabalhou a menos é o mesmo. Ele ganhou o mesmo salário se tivesse trabalhado às 8. Os que trabalharam 8 trabalhou normalmente, era o que tinha que trabalhar. E não vai dar problema trabalhista com quem trabalhou menos? Não, veja bem, se os trabalhadores quiserem reivindicar esse período em hora extra, o sindicato tem que ingressar na justiça, sim. Isso vai dos trabalhadores. Evidente que o sindicato dos servidores gostaria que isso fosse bem elaborado para atender à população e aos trabalhadores. Não simplesmente ser contra por ser contra, né? Porque nós sabemos que a jornada de 6 horas contínua, a produtividade é maior. Então é melhor para a população. Deu certo, mas deu errado. Deu certo, mas disseram para mim que é a volta dos que não foram, né? Exatamente. Ô Zetão, agora a prefeitura anunciou também, depois dessa férias, dessa jornada, diminuição da jornada, anunciou férias coletivas. Primeira vez que a gente vê no serviço público umas férias coletivas no final de ano. É um período de recesso que começaria antes agora do Natal e terminaria na primeira semana de janeiro. Isso aí foi discutido com o sindicato e vai ser aplicado pela prefeitura? Não foi discutido com o sindicato. Quando a imprensa noticiou e o sindicato se colocou favorável, desde que não retire benefício, não retire direitos, não é? Isso é bom até porque descansa um pouco. O ano inteiro você se estressa, você cansa. Então, se tiver ali uns 10, 15 dias no final do ano, isso é ótimo. Mas não foi discutido e quando saiu na imprensa,
A Secretaria de Administração nos informou que era boato. Mas... Ué? Não informou através do documento, mas por telefone falou, isso aí não é verdade, é boato. Só que é o seguinte, boato também foi quando eles tentaram reduzir a jornada por conta da redução de despesa. Também falaram que era boato. Disseram que... Não, para lá não foi nem boato. Eles disseram assim, nós estamos estudando, depois vamos chamar o sindicato para apresentar. Quando a gente viu, já estava na imprensa que já tinha saído o decreto do prefeito, você está entendendo? Parece que eles querem enganar, fazer alguma coisa, uma medida, mas vamos fazer escondido. Vamos fazer escondido a população, vamos fazer escondido o sindicato. Isso não funciona. Então, Zetão, eu sempre fico com aquela dúvida assim, quando o Carlinhos ele foi candidato a prefeito, muitas pessoas ligadas ao sindicato, elas tenderam a apoiar o Carlinhos por ser do PT, por ser de um partido dito popular, né? Que atende às classes mais baixas, que tem prioridades diferentes do prefeito do PSDB, por exemplo, e que também ele teria uma postura melhor, em tese, né, com o servidor público. Depois da eleição, qual que é a postura que o sindicato toma no dia a dia? Ele tem uma coisa de ser amigo do prefeito, de ter uma proximidade maior, um diálogo mais aberto, ou é a mesma coisa, não muda nada? A relação de sindicato é sindicato, prefeito é prefeito, como é que é? Olha, eu diria que a postura ou é igual ou é pior a da administração passada. Certo. Veja só, nós fomos recebidos pelo prefeito Carlinhos depois de 6 meses de governo e até agora nunca mais. Uau, hein? Ele chamou... Vocês não conseguiram voto suficiente para ele, hein? Ele chamou o sindicato para conversar, para anunciar o subsídio de plano de saúde. Eu falei, nossa, com 6 meses de governo, nós vamos avançar muito, né? Vamos dialogar muito. Ele falou, inclusive, que iria fortalecer o sindicato e foi muito desprestigiado nesses últimos 16 anos. Mas nada disso, foi nesses 6 meses e nunca mais. E outro dia ele disse aí nessa prefeitura no bairro, para companheira Zelita, né? Sim. Companheira Zelita, que está no sindicato há muito tempo, ela foi procurá-lo para que ele dissesse por que não recebe o sindicato. Ele falou, eu não quero saber do sindicato. E dá licença, né? Nossa, prefeito, ele falou isso. Lá no Campo dos Alemães, onde ele fez lá. Eu nem fui, porque eu já tinha receio que pudesse acontecer. Mas como ela é moradora de lá, liderança de lá, no sindicato de servidores, já conhece o prefeito há muito tempo, ela achou que ela poderia ter esse acesso. Primeiro tentaram blindá-lo, sabe? Sim. Os assessores, para ela não chegar próximo, mas aí não conseguiu, ela escapou e chegou até ele. Foi aquele jornalista que a gente conhece lá que foi tentar blindar ele. Isso. E ele disse bravamente, não converse com o sindicato, perto de vários servidores que estavam lá trabalhando. Uma situação muito constrangedora, né, que eu não esperava que o prefeito Carlinhos pudesse ter uma postura dessa. Agora, veja bem, no governo do PSDB, quando ele implantou os novos planos de carreira, ele chamou o sindicato para debater lá na prefeitura. Mostrou como é que ia ser, nós saímos de lá, chamamos os trabalhadores e fomos contra, não é? E até teve uma greve, né? Porque achava-se que todo mundo ia ser obrigado a migrar para o plano novo, mas o governo do PSDB foi esperto, não fez para todo mundo, fez um plano para quem fosse entrar na prefeitura, e os que estavam na prefeitura seria opcional, né, de aderir ao novo plano. Bom, aí aconteceu aquela greve, todos os vereadores do PT fizeram emendas para que melhorasse os novos planos, e a Câmara, naquela oportunidade, rejeitou as emendas e passou o plano horroroso do jeito que é até hoje. Né? Agora, entrando o PT para o governo, nós achávamos que isso fosse acontecer, que pudesse corrigir as distorções do plano de carreira, e nada disso aconteceu. Entregamos, já tem 1 ano e meio lá, e nada aconteceu. Está tudo como dantes no quartel de Abrantes. Exatamente. Bom, a crise financeira que está sendo enfrentada pelo governo do Carlinhos
deu aí, segundo a imprensa, começou a afetar a questão da segurança dos próprios públicos. Eu gostaria que você pudesse, no próximo bloco, falar sobre a Guarda Municipal, se entrou em greve, se está em estado de greve. Você pode responder isso? Pois não. Então, daqui a pouquinho, a gente volta com Donizete Aparecido de Souza, que é o diretor do Sindicato dos Servidores Municipais aqui da cidade de São José dos Campos. No instante, a gente volta já com o Zetão. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Zetão, a crise financeira enfrentada pelo município hoje, pela prefeitura, está realmente afetando a segurança dos prédios da prefeitura? Eu acredito que sim, Paulo Silva, pelo seguinte, São José dos Campos é uma cidade de quase 7.000 habitantes, só de próprios públicos, um número aí próximo a 550, né? Incluindo UBS, escolas, hospitais, centros comunitários. E São José dos Campos só tem 224 guardas civis municipais. E isso já com o ingresso desses 30 novos aí que entraram. Mas né? não se fala em 300, mais de 320? Não tem isso. Não tem. É 300, é 220? 224. E aí o que acontece? Já é muito pouco para atender a demanda da cidade. Mas recentemente não entrou 38 novos? Com os 38. Então tinha menos de 200? Tinha menos. E aí é o seguinte, você não cumpre, não consegue dar conta da demanda, e a Guarda Municipal teve mais atribuições de cuidar de trânsito, de cuidar de fiscalização, né? Ou seja,
Aí reduz as horas extras do guarda, muda a jornada, não dá conta, não tem como atender. Isso precisa, aqui em São José precisaria de muito mais guardas civis, né, para poder atender a demanda, e com isso os órgãos públicos ficam vulneráveis. Quais são as atribuições dos guardas municipais? Então, a atribuição do guarda municipal, a princípio, seria cuidar do patrimônio público. Certo. Né? E quem que é patrimônio público? Os próprios públicos. Nós, servidores, somos patrimônio público, né? E agora aumentou, quer dizer, o guarda municipal tem que correr atrás de ambulante, tem que autuar pessoas que estacionam em lugar indevido. Quer dizer, não dá. Mas esse não é o papel do marronzinho? Exatamente, é papel dos agentes de trânsito, é papel do agente fiscal. Aliás, agente fiscal de postura é específico, é concursado para isso. Então, ué. Agora, com tudo isso, foi no dia 16 ainda desse mês, teve uma assembleia, inclusive soltou um panfletinho nas repartições públicas e tal, nas emissoras de rádio, que se não negociar, a guarda iria parar. No dia 16 de outubro, a guarda entrou em greve ou em estado de greve? Não, na Assembleia foi decretado estado de greve, e aí o sindicato oficiou a prefeitura do estado de greve. 2 vezes a prefeitura não chamava para conversar. Aí precisou o presidente da CUT estadual, Douglas, e a presidente da Federação dos Trabalhadores de Serviço Público Municipal do Estado de São Paulo, Paula Leite, vir aqui conversar com o prefeito para ele então chamar o secretário de administração e o secretário de governo para negociar sobre a guarda municipal. Poxa, então definitivamente não está havendo um diálogo com o sindicato. Não, a gente precisou solicitar o apoio das instâncias superiores. Porque o Sindiserve, ele é um sindicato da CUT e o prefeito também é cutista? Não, o prefeito não tem nada a ver com a CUT. Não é simpatizante? O prefeito é petista, não é cutista. Mas o PT não é cutista? Não necessariamente. Não, partido político. Então, mas é a CUT que vai lá apoiar e tudo? Não, apoiar o governo, por exemplo, todas as centrais apoiaram o governo naquela questão do salário mínimo, por exemplo, que ajudou milhões de pessoas nesse país. Aí, o governo Lula chamou as centrais. Quando ele chama a central, ele está chamando, obviamente, o sindicato de servidores de São José, porque eles lá nos representam lá em cima. Então você tem o sindicato, as federações, as confederações e as centrais. Mas, recentemente, é uma pergunta bem ignorante, mas não foi o presidente da CUT que disse que iria às armas para defender o governo da presidenta Dilma? Não, aquilo lá ele foi mal interpretado. Muito As armas que ele quer dizer é a arma do trabalhador, né, que é ir para a rua, que é parar o seu local de trabalho, para defender a democracia, não especificamente a presidenta Dilma. Muito bem. Porque é uma questão de conceito, né? Conceito. Você derrubar um presidente, por exemplo, não é aceitável para uma central única dos trabalhadores, que representa os trabalhadores, porque é uma espécie de golpe, já que não tem nada que comprove nada contra ela. Muito bem. Nesse caso específico de São José, veio o presidente da CUT. Sim. E a Paula... Paula Leite, que é presidente da nossa federação. Para falar com o prefeito para receber o sindicato. Mas ele não recebeu. Quem continua mesmo, é os secretários que conversam conosco, não o prefeito. Tudo bem, mas secretários receberam? Receberam. Ah, sim. Não, mas receber, eles estavam recebendo, só que eles são muito devagar, vamos dizer assim, não é? Recebe hoje, vai receber daqui 2 meses. O mundo vai acabando, né? E vai descontinuando também, né? Que você estava falando. Vai empurrando. Você negocia uma coisa aqui, passa 2 meses, aí você vai negociar de novo, dá um passinho a mais. Daí troca o secretário. Aí começa tudo de novo e assim vai indo. Então, realmente...
Por exemplo, não está legal, né? Dessa reunião que aconteceu semana retrasada, recebeu não só o sindicato, como a comissão dos guardas, que foi eleita lá dentro do sindicato na Assembleia. Aí a guarda debateu ali com o governo coisa que eles não sabiam. O que eles sabiam era comandante que passava. Olha, a Guarda Municipal fez por ano 31 mil horas extra. Eu reduzi quase que a metade. Pô, se ela fez isso, já fez, dá bom, ela já fez a parte dela, não, mas ela quis fazer mais. Arrancar muito mais dos seus colegas, porque ela é uma guarda municipal. Ela está comandante, não é? E o salário dela hoje vai incorporar o salário para aposentadoria, o deles não. Poxa vida. Né? Então ela deu uma de capitão do mato. E que é pior, a atitude dela é assim, ela foi para a imprensa com o salário nominal dos guardas embaixo do braço e mostrando para a imprensa. Isso é grave. Isso não pode. Isso é um crime. Tem muita gente querendo processá-la. Por conta dela fazer isso e perseguir a comissão, o sindicato agora está fazendo uma pesquisa junto à Guarda Municipal para saber se o comportamento do comando da Guarda é satisfatório ou não. Se está atendendo a necessidade da Guarda, se está atendendo bem a população. Então, nós estamos fazendo. Já temos 40 pesquisados, né? Já que você já atingiu mais de 50%. Exatamente. Depois não vão reclamar que o sindicato está... Não, nós estamos avisando que nós estamos fazendo pesquisa. Agora, aonde é que está endurecido aí as relações? Está no sindicato ou está no governo? Não, no sindicato de forma alguma, porque se o sindicato fosse radical, já teria proposto a greve. Já teria razões suficientes. Até por eles não atenderem o documento de estado de greve chamando a reunião. Então nós não fizemos isso. Ainda fomos socorrer da instância superior para nos ajudar, porque a Guarda de São José dos Campos é uma guarda muito responsável, né? E ela quer dialogar primeiro. E aí que o secretário Osman disse que em 10 dias dava o retorno, para ver se atendia as medicações. E marcou 10 dias. E já chamou para quarta-feira que vem, às 17 horas, a comissão e o sindicato. Agora, será que vai ser ele que vai conversar? Porque anunciaram que ele está saindo da administração. Então fica difícil. Realmente, bom. Olha, está uma situação que tem que achar. Bom, estamos nos aproximando de duas situações. A eleição agora do Conselho Tutelar, teve servidor que se tornou conselheiro ou não? Teve um, inclusive eu votei nele, que é o guarda municipal Marçal. Exatamente. O Marçal acabou de ser cassado como conselheiro tutelar. E agora, qual o papel do sindicato? Olha só, primeiro que eu não sei se essa cassação dele é definitiva ou se foi proposta, né? E aí a imprensa deu, porque não é possível cassar assim simplesmente uma pessoa que foi eleita, né? E sem ter direito à defesa. Para que você tenha uma ideia... Foi sumária a cassação? Eu não sei, eu quero crer que houve abuso, né? Porque é o seguinte... A gente soube de pessoas, de vereadores, que bancou candidatura, que levou o povo de ônibus, parou na porta da igreja, e nada disso aconteceu. O Marçal, nós tivemos a assembleia lá da Guarda, tivemos várias reuniões no sindicato, ele nunca foi lá, ele deixou de ir para não dar essa conotação que ele estava pedindo voto. Inclusive eu encontrei com ele pós-eleito, na porta do sindicato, e um morador do prédio dele. Ele virou para o morador e falou: olha, quando o senhor precisar de mim, agora eu sou conselheiro. O cara eu não sabia, porque nem no prédio dele ele fez. E foi cassado por abuso nas eleições. Um absurdo, né?
Agora, e o que é que o sindicato, e a pergunta foi exatamente essa, o que é que o sindicato vai preparar para defender o servidor cassado? Não, mas o Marçal não solicitou nenhuma ajuda do sindicato nesse sentido. Ele está tranquilo, deve ter os advogados dele que não é do sindicato. Até porque os advogados do sindicato são contratados por questões trabalhistas. Se ele estiver sendo perseguido lá na questão do trabalho dele, aí o sindicato entra. Mas aí o Conselho Tutelar é uma coisa separada. Mas não pode fazer campanha na eleição do Conselho Tutelar? Não pode, né? Que eu acho um absurdo. É estranho, como que as pessoas não sabem que você é candidato? Sheila, é o seguinte, eu voto há muitos anos só com a minha identidade. Eu vou lá e voto, sei onde é que é a urna que eu voto. No Conselho Tutelar você tem que levar título de eleitor. Então, muita gente nem lembra onde é que está o título e nem vai votar por isso, por conta dessas exigências aí. Por falar em voto, por falar em título de eleitor, já está aberta as eleições para o Sindicato dos Servidores. Eu gostaria que no próximo bloco, Zetão, você pudesse falar sobre as eleições para esse ano ainda do Sindicato dos Servidores, quem são os candidatos, quantas chapas são e como serão essas eleições. Tudo certo? Pois não. Um instante só e o Donizete Aparecido de Souza, o Zetão do Sindserv, volta, ele é o diretor do sindicato, vai falar sobre as eleições sindicais. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E lembrando que o SINDCT, que mantém aqui a Rádio CT e também o programa de CT, não é um programa só de variedades, não apenas de ciência e tecnologia, é um programa, aliás, de variedades, né? Não apenas de ciência e tecnologia, de política, de questões sindicais e de cultura. Aqui, a nossa programação aborda temas desde clima espacial, veículos lançadores, energia atômica e questões sindicais também, como é o caso aqui conversa de hoje. Com moradores da cidade. Traz especialistas aqui, nós já trouxemos médicos, dentistas. Quer dizer, passa por todos os assuntos por aqui, amenidades, Porque, afinal de contas, o servidor, ele é um servidor, né? Então ele é uma base de serviço público.
ele é um cientista, ele é um servidor também de qualquer outra área lá, pode ser um jardineiro, inclusive. E também ele vai ao dentista, vai ao médico, e ele mora num bairro, então ele também quer saber o que acontece no bairro dele através de uma sociedade de amigos de bairro. Então, todo mundo é muita coisa, né? Então precisa de todo o conteúdo. Muito bem. Por falar em conteúdo, ô Shirley, vamos falar desse conteúdo do Sindicerv, que é as eleições sindicais. O Zetão, o Sindicerv aqui de São José dos Campos já publicou o edital para as eleições sindicais do Sindicerv desse ano? Publicamos sim no Vale Paraibano, depois divulgamos nas nossas redes sociais, falamos em algumas emissoras de rádio, e o edital saiu no dia 16 de outubro, as inscrições, né? E se encerrou no dia 26 de outubro. Compareceram lá 2 chapas, né? Uma era a própria colegiada que hoje comanda o sindicato. A primeira chapa que registrou foi a chapa da atual diretoria, que ficou denominada chapa 1, né? E depois, no mesmo dia, compareceu outro grupo lá e registrou uma chapa denominada chapa 2. Você tem ideia do tempo? Por exemplo, a atual chapa foi registrada a que horas? Sim, tipo de manhã. E de manhã já apareceu? Não, nas primeiras horas foi a chapa 1. E eles foram na tardezinha logo. No mesmo porque dia. O horário é até 17h30. Então, eles tiveram o tempo todo para, vamos dizer assim, eles retiraram as fichas no primeiro dia, aí foram preencher, né, e trouxeram, não está registrado. Aí é o seguinte... Já está registrado? Está registrado, só que tem uma questão. Encerrando ali o prazo das inscrições, o sindicato sai fora do processo e entrega o processo eleitoral para uma comissão eleitoral. Quem é essa comissão? A comissão eleitoral, ela é um membro das 2 chapas. Um de cada lado. Um de cada lado. Advogado das 2 chapas também participam. Um coordenador da comissão eleitoral, que é um cara da CUT, que hoje é de São José dos Campos, que é o Marcelo do SEAC. Olha. Ele é o presidente da comissão eleitoral. E você tem um diretor jurídico do sindicato também, na comissão. Para avaliar as 2 candidaturas. Isso. Aí teve já uma primeira reunião, aonde constatou que faltavam documentos lá da chapa 2, tipo atestado de antecedentes, e a comissão deu mais 3 dias de prazo para que eles regularizassem isso. Então, quando foi... Deu os 3 dias? Deu os 3 dias e encerrou ontem. E eles levaram lá para o sindicato. Então, a semana que vem é distribuído um jornal do sindicato em toda a base, com prazo para impugnações. A pessoa vai, quem achar que alguém ali não tem direito de participar, vai impugnar e entrega a comissão. Qualquer servidor? Qualquer servidor sócio. Qualquer servidor sócio. Não pode ser nenhum cidadão. E essa pessoa aqui não pode estar na diretoria, por exemplo. Isso, na chapa. Isso. Mas baseado em que ele pode... Não, porque você tem... agora não me recordo qual que é o artigo, mas é o seguinte, você tem que ter, no mínimo, 6 meses de sócio para ser candidato, você tem que ter 3 anos de prefeitura, mas você não pode ter exercido o cargo de comissionado nos últimos 4 anos. Então, basicamente é isso. Bom, está lançado. As eleições será quando? As eleições irão acontecer no dia 24 e 25 de novembro. 24 e 25 de novembro. Agora, já tem um mês. É um mês. Para as eleições. Quantos servidores estão aptos a votar em ambas as chapas hoje? Por volta de 3.800 servidores. De 9.000, 30% são sindicalizados. Um número significativo, hein?
É muita É o seguinte, quando nós assumimos o sindicato em 2009, tinha 2.000 servidores. Aí, nesse período, a gente dobrou o número de sócios, né? Nossa. Quantos tinha? 2.000 e pouquinho, 2.200. Tem hoje quase 4. É. É, um interesse Nossa, então... bacana. Mas quando vocês assumiram, tinha quase 2.000. E a sua diretoria foi eleita com quanto desses 2.000? Você fala a quantidade de votos? Isso. Paulinho, a quantidade é certa, se eu não lembro mais. Eu sei que atingiu... Os 50 mais um, pelo menos. 50 mais um. Eu não lembro direito quanto foi. Então, e o que você acha que hoje a atual formação ela tem de diferencial com relação à chapa oponente? Para as pessoas, uma justificativa por que as pessoas poderiam votar em vocês? Olha, primeiro que a gente pegou o sindicato com muita dívida, né? Encargos sociais atrasados, a entidade quase caindo aos pedaços, né? Nós pagamos toda a dívida, recuperamos a credibilidade do sindicato, tanto é que aumentamos o número de sócios. Que é um sinal de que as pessoas estão acreditando mais no sindicato. Tivemos vários avanços, né? Não conseguimos o aumento real, né? Porque isso vai estar 18 anos, né? Mas a gente teve conquistas históricas, como, por exemplo, as 30 horas semanais para enfermagem, tivemos a incorporação do HTC, que era um sonho dos professores, um terço fora da sala de aula. Aquela anistia da greve de 2011 também... Conseguimos a anistia da greve de 2011. Exatamente, a greve de 2011 foi uma luta dessa atual diretoria contra o novo plano de carreira e retirada de direito, né? Agora... Espera só um minuto, já que tem que falar, eu vou terminar uma coisa importante. O nosso triênio, que a cada 3 anos você tem 10%, nós recebemos em janeiro e julho. Aí nós conquistamos mais 2 datas, então passou a ser janeiro, abril, outubro e julho. Isso aí foi um ganho fenomenal. Você acredita que isso aí possa garantir uma eleição com mais folgada? Olha, Paulinho, eleição, você nunca sabe o resultado antecipado. Mas essa direção tem trabalho. A gente tem muito mais trabalho do que as direções anteriores, não é? Quem vai avaliar isso é o trabalhador. Agora, eu espero que a outra chapa faça uma campanha limpa, né? De propostas, porque usar baixaria, isso o servidor não gosta, isso aí está ultrapassado. Agora, com certeza. Teve conquistas, teve anistia e tudo mais. Agora, o povo hoje quer um pouco mais de tranquilidade, vocês pensaram ou propuseram para essa eleição aquele sonho do servidor que é ter... Eles têm inveja dos outros sindicatos que têm pousada em Caraguá, Ubatuba. Vocês incluíram esse pedido para o ano que vem, se for eleito? Paulo, a gente tem feito negociações com o prefeito de Ubatuba, Caraguatatuba, né? Tentando adquirir uma área lá. Então, já existe o projeto? Não, existe o projeto, existe negociação, só que não se concretizou. E assim que concretizar, nós vamos precisar do trabalhador para ajudar a construir, né? Se você tem hoje 3.800 sócios, a gente quer dobrar o número de sócios para ter recursos para avançar, né? Para construir. Então, para ter pousada que fala? Uma colônia de férias que a gente chama. Colônia né? de férias. E aí todo o servidor, os 4.000 vão poder... Hoje eles já podem usar a sede do sindicato como um local de eventos. Isso. O sindicato ele foi adaptado, né, para receber o servidor ali numa comemoração de aniversário dele, dos filhos. Já teve vários. A agenda lá está assim, muito legal, né? Tem churrasqueira, tem banheiro. Da época que eu trabalhei lá, tá assim, super luxo. Hoje tem... Eu trabalhei lá em 2000.
2001. Em 2000? 2000. Olha só. Então agora já pode usar churrasqueira, salão de eventos e tudo mais. Para você ter uma ideia, na época da Chile, tinha um salãozinho lá de cabeleireira, né? Isso. Aí o que a gente pensava? Vamos acabar com esse negócio ou vamos melhorar? Então nós ampliamos e também fizemos uma sala para depilação, né? Esteticia, que o pessoal fala, né? E aí tem hoje depilação, manicure, pedicure, cabeleireira, manicure, pedicure. Melhorou. Não tem Eduardo Cury. Pedicure, manicure. Já tem um e não adianta pedicure lá. Ir lá querer depilar, não, Paulinho? Não é isso que eu estava pensando. Porque diz que tem o depilador só lá, sócio. que é o depilador é o Carlinhos, Carlos. Não. Que arranca o couro. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, os ouvintes, é o seguinte: administrando bem os recursos da entidade, com seriedade, com responsabilidade, você pode fazer muita coisa. Nós realizamos agora no dia 25 de outubro, em comemoração ao Dia do Servidor, né? Que na verdade o Dia do Servidor foi quarta-feira. Hoje nós estamos folgando, né? Uhum. Por isso que eu estou assim à vontade aqui hoje. Hoje que a gente está folgando. Veio de bermuda e tudo, né? Chinelo. Mas nós realizamos uma festa lá, que eu só não posso falar para o buffet, mas eu acho que quase chegou a 2.000 pessoas. Quer dizer, então o servidor comemorou e gostou de comemorar. Quem foi, e aí começa, né? Esparramar na base. Fala, por que você não foi? Você perdeu. E é interessante que ele leva a esposa, leva os filhos, tinha brinquedo, pipoca, algodão doce, piscina, truco, show, né? Alimentação. Quer dizer, valeu a pena. Muito legal, muito legal. Zetão, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista, por esse bate-papo aqui no Clique Jornal. Eu que agradeço a Rádio CT, tem muitos amigos aí na diretoria, né? Pessoal que está ouvindo aí, CNCT é um parceiro do Sindicato de Servidores há muito tempo, né? E continue. E a gente deseja aí bastante sucesso aos trabalhadores do INPE, do CTA e toda a diretoria. E aos servidores municipais também. Obrigada, Zetão. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro, a presidência é do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.